O governo acabou de mudar a regra para a previdência privada. E agora, será que ficou pior ou melhor para você investir? E caso você já tenha tido investido numa previdência privada, alguma coisa vai mudar para você? Pois bem, você irá aprender exatamente isso aqui nesse vídeo. O meu nome é Osmar Tanajura, isso você já sabe. Eu te peço para que você venha curtir o vídeo, se inscrever no canal e apertar o sininho para receber notificações aqui do Grupo Milênio. E eu vou pegar a minha cola aqui para verificar a notícia. Lula sanciona a lei que flexibiliza a escolha de tributação em previdência privada. Já no site aqui Senado Notícias, ele acaba deixando bem claro que ele autoriza os participantes e assistidos de plano de previdência complementar optar pelo regime de tributação progressivo ou regressivo quando forem receber o benefício, quando forem resgatar. A lei é a 14.803, que acaba alterando a lei 11.053 de 2004, que ele obrigava essa decisão se seria regime progressivo ou regressivo, já quando no momento que você faz um investimento. Um detalhe interessante que essa decisão anteriormente era até o último dia do mês subsequente que você fez o aporte, que você realmente acabou comprando uma previdência privada. Mas afinal, isso é bom ou é ruim para você? E exatamente como isso te impacta? A primeira coisa que você tem que se lembrar é que a previdência privada, quando você faz esse investimento, você toma uma decisão se será ou pelo modelo VGBL ou pelo PGBL. O Vida Garantidor de Benefício Livre, o VGBL, é um investimento, óbvio, por ser uma previdência privada de longuíssimo prazo. Não é de longo prazo, de longuíssimo prazo. E o imposto de renda que você vai descontar quando do resgate, ele acaba incidindo somente sobre o lucro. Então vamos dizer que você aportou R$100 mil no plano de previdência privada. E no final de alguns anos, quando você foi fazer o resgate, tinha os seus R$100 mil, aporte inicial, mais 900 mil de lucro, por exemplo, por 35 anos que você acabou deixando esse investimento. Consequentemente, o imposto de renda irá incidir somente em cima dos 900 mil e não em cima dos 100 mil mais 900 mil, que é totalizando R$1 milhão. Para você, pode parecer um pouco óbvio. Claro, Osmar, que eu vou optar pelo VGBL porque o imposto de renda somente irá incidir sobre o lucro e não sobre o montante total. Mas o PGBL é diferente. O imposto de renda ele acaba incidindo sobre o valor total, ou seja, do aporte mais o lucro. E por que então as pessoas acabam optando, algumas das vezes, pelo Plano Gerador de Benefício Livre, o PGBL, sabendo que o imposto de renda irá incidir sobre o valor de aporte inicial? Não teria muito sentido, ok? Mas o PGBL é muito utilizado pelas pessoas para evitar pagar o imposto de renda agora no presente e pagar somente quando você for resgatar o seu plano de previdência privada, daqui a 20, 30 anos, e olhe lá. Por quê? Quem investe em um PGBL e quando da declaração do imposto de renda, se ele fazer uma declaração do tipo completa, ele pode diminuir, abater da sua renda tributável até 12%. Ou seja, vamos dizer que você tem uma renda tributável de R$100 mil no ano. Então, a sua declaração de imposto de renda terá que ser em cima dos R$100 mil. Mas o que você faz? Você pega R$12 mil e acaba investindo em um PGBL. Consequentemente, na sua declaração de imposto de renda, antes de você informar para a Receita que a sua renda tributável é de R$100 mil, você agora pode informar que é de R$88 mil, visto que você pegou 12 mil, 12%, e acabou aplicando em um PGBL. Isso acaba fazendo muito sentido porque você paga menos imposto de renda. Primeiro, você diminui a sua renda tributável do ano que você está fazendo um aporte. E segundo, o imposto de renda, antes de você pagar os 27,5%, você acaba pagando no decorrer do tempo, tendo uma previdência privada, muito provavelmente um imposto muito menor. Na verdade, o imposto de renda, a depender da tabela que você for optar, regressiva ou progressiva, é o menor imposto que você paga em um investimento financeiro no Brasil. E nesse caso, o que é essa tabela progressiva e regressiva? Que foi exatamente isso que acabou alterando. A tabela progressiva, como você pode perceber na imagem,
ela acaba aumentando o imposto de renda que você irá pagar, a depender de quanto você realizar de retirada dentro daquele mês. Então, acima de aproximadamente os 4.600, 4.700, você acaba pagando a maior alíquota de imposto. Ok, pense que existe uma faixa que você é isento, mas quais pessoas, depois de anos de previdência privada, irão tirar abaixo mensalmente para poder terem direito à isenção? Você faz uma previdência privada para daqui a 35 anos você poder viver de renda, digamos assim, você poder sacar todo mês uma quantia e pagar os seus custos mensais, para poder cobrir despesas não somente esporádicas, mas despesas fixas. Você acha que na ordem de uns R$2.000 iria ser o suficiente para você? Provavelmente não. Consequentemente, você teria que sacar um valor acima da isenção, pagando sim sempre o imposto de renda. E provavelmente, pensando numa classe média média, classe média alta, a grande probabilidade mesmo é que seja um valor acima de R$6.000, consequentemente pagando a maior alíquota. Então não tinha tanto sentido você optar pela tabela progressiva, pensando no valor do resgate que você faria mensalmente. E infelizmente, muitas das vezes, quando você ia em algum banco e você conversava sobre previdência privada, algo que eu já fiz muito antigamente, eu cheguei banco atrás de banco para poder verificar qual era a melhor previdência privada. Isso tem muito tempo, tem mais de 10 anos. Os bancos muitas das vezes acabavam te passando como opção essa tabela progressiva, não orientando talvez a pessoa que está investindo. Você investir um valor pequeno, ok, mas imagine uma pessoa que vai investir um valor muito alto, pensando que daqui a 35 anos irá pagar uma alíquota pequena de imposto. E, quando vai ver, não é isso que acontece. Então, Osmar, por que muitas das pessoas acabam optando pela tabela progressiva quando elas estudaram? Ou seja, elas estão optando de forma consciente. Por causa da tabela regressiva. Perceba que a tabela regressiva, se você for retirar o dinheiro em até 2 anos, você vai pagar 35% de imposto de renda. Então, se você está abrindo uma previdência privada para você fazer esse saque daqui a 2 anos, realmente vale mais a pena a tabela progressiva, e não essa que está na tela, a regressiva. Aliás, antes de 4 anos, sempre irá valer mais a pena você optar pela progressiva e não regressiva. Porém, quantas pessoas você conhece que elas optam por uma previdência privada para realizar um saque em 4 anos? Poucas pessoas. A maioria das vezes, as pessoas investem pensando a longuíssimo prazo, de 10 anos para frente. Pensando para um filho que acabou de nascer, quando ele entrar talvez na faculdade, ou senão quando o filho estiver ali próximo dos 20, 30 anos, você já faz uma previdência privada para ele, para quando ele chegar aos 60 anos. Ou você mesmo começou a investir ali aos 40 anos e está pensando na sua aposentadoria ali próximo dos 70. Então, 4 anos é muito pouco pensando em previdência privada. A partir disso, a tabela regressiva começa a fazer sentido. Você percebe que acima de 10 anos você irá pagar a menor alíquota de imposto de renda que existe um investimento financeiro no Brasil. E o que foi que exatamente que mudou? Antes, na lei anterior, a 11.053, você tinha que definir o regime de tributação progressivo ou regressivo quando da contratação. Agora, de acordo com a lei 14.803, você pode fazer essa decisão no dia que você for resgatar, podendo assim entender o que é mais vantajoso para você. Ou seja, Milênio, no final das contas, essa alteração na lei, por incrível que pareça, porque no Brasil muitas das alterações elas acabam não sendo a favor ao investidor. Em algumas situações sim, mas na maioria não. Mas nesse caso, isso é muito bom para o investidor, porque não precisa tomar essa decisão agora. Imagine que você toma uma decisão agora para ser uma tabela regressiva. Isso tudo porque você pensou em deixar seu dinheiro por mais de 10 anos na previdência privada. Mas aconteceu um problema. Você utilizou toda a sua reserva de emergência e não tinha outro investimento que você não pudesse utilizar sem ser a previdência privada. E você foi sacar aquele recurso, pagando uma alíquota extremamente alta do imposto de renda. E isso acabava acontecendo, querendo ou não. Só que agora você vai poder definir quando do resgate do recurso, avaliando para você qual seria a melhor opção. Eu até oriento, escuta com atenção, eu até oriento que se você tiver alguma dúvida quando realizar um resgate de uma previdência privada, conversa com seu assessor de investimento. Ele irá orientar o regime que você pagará menos imposto.
o seu assessor de investimento ou até o seu gerente do banco. E às vezes você fica um pouco receoso em confiar no assessor de investimento ou até receoso de conversar no gerente do banco. Sobre esse aspecto, se eu fosse você, não teria receio nenhum, porque no final das contas, você pagar mais ou menos imposto, o banco ele não estaria ganhando, ou a corretora, alguma coisa em relação a isso. Consequentemente, não teria por que eles te passarem uma informação equivocada, vou dizer dessa forma. Mas, se para você é importante você ter mais informações para investir na previdência privada, para tomar decisões do que irá fazer com a previdência que você tem agora, eu recomendo que você assista esse vídeo. O que não te contam sobre a previdência privada? Ele é muito importante, recomendo que assista. Um grande abraço, o meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.